Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: o Santos não ajudou Neymar, Neymar não ajudou o Santos e o Peixe está eliminado do Campeonato Paulista e Neymar fez uma partida abaixo do que a gente imaginava. É o tema do vídeo agora, falando também das semifinais do Campeonato Paulista, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a eliminação do Santos para o Novo Horizontino e também falar sobre Neymar. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flashcore, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR, para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular, você não paga nada nem para baixar nem para usar, só vir no primeiro comentário, fazer o download e começar a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda para falar sobre as semifinais do Campeonato Paulista com um foco na eliminação do Santos, o único dos 4 clubes grandes de São Paulo que não estará na semifinal do Paulistão. Para quem não acompanhou, sábado e domingo tivemos as 4 partidas de quartas de final do Paulistão. No sábado, o São Paulo ganhou do Red Bull Bragantino por 2-1 em Bragança Paulista, num jogo muito disputado e decidido até, e emocionante até o final. Depois, sábado mais à tarde, mais tarde, né? Sábado de noitinha, o Palmeiras goleou o Capivariano por 4-0, num resultado tranquilo que a gente esperava, apesar do Capivariano ter tido algumas boas chances ali até para abrir o placar ou até para empatar o jogo em 1-1. Depois o Palmeiras se impôs, mais uma bela atuação, uma boa atuação do Palmeiras e um 4-0 sem susto. E no domingo, 2 jogos muito equilibrados. O Santos perdeu para o Novo Horizontino por 2-1, jogando em Novo Horizonte. Aí você pode dizer, surpresa? Para mim nenhuma, vamos falar sobre isso. E fechando a rodada, a Portuguesa recebeu o Corinthians no Canindé, dividido, um Canindé meio a meio, como foi bonito. Aliás, eu tenho que falar desse tema aqui num outro dia, aqui no canal do VSR, tá? Me cobrem aqui nos comentários para falar sobre a questão de torcidas no estado de São Paulo. E depois, num jogo em que a Portuguesa foi bem superior ao Corinthians, abriu 1-0, perdeu um pênalti, abriu 1-0, e no finzinho, na última bola, no finzinho, aos 48 do segundo tempo, o Vitinho empatou o jogo pro Corinthians, depois de uma bela fatiada do Mateuzinho. A zaga da Portuguesa falhou, né, no bote, talvez a única falha defensiva da Portuguesa no jogo, e o Vitinho chuta muito bem, né, uma bela batida forte no alto para fazer 1-1, e aí depois nos pênaltis apareceu de novo o Hugo Souza pegando 2 penalidades, já tinha pego uma no tempo normal, pegando 2 penalidades e com isso o Corinthians se classificou. E aí ficou definido assim, nessa arte aqui do Flashcore está definido, os confrontos pela pontuação e tudo, sempre lembrando que a pontuação da fase de classificação é somada com a pontuação do que fizeram nessa fase de quarta de final, e ficou definido assim o emparceramento de semifinal também em jogo único. O Novo Horizontino recebe o Corinthians e o Palmeiras recebe o São Paulo na Arena Barueri. Essas são as 2 partidas de semifinal do Campeonato Paulista. A ordem dos jogos, quando vai ser cada jogo, vai ser decidido ainda nessa segunda-feira pela federação, mas esse é o emparceramento que a gente vai ter para decidir o Campeonato Paulista. Queria falar aqui do Santos. Quando eu fiz o vídeo falando do Campeonato Paulista, da formação das quartas de final, eu disse que, para mim, o Novo Horizontino era favorito contra o Santos. Muito torcedor santista reclamou, teve gente até que me xingou e tudo, mas eu disse, não, para mim o Novo Horizontino é favorito, 55-45 contra o Santos. E para mim era isso mesmo. Você estava falando de um time que fez a melhor campanha do campeonato contra um time que passou boa parte do campeonato pensando em não ser rebaixado para a segunda divisão de São Paulo. Você tinha um time
com um time muito equilibrado, um time muito consistente contra um time nada consistente, especialmente do meio para trás, um time que sofria a qualquer bola levantada na área. Você tinha um time com um ataque muito bom e outro, um time que não conseguia evoluir, não conseguia atacar, não conseguia minimamente mostrar um padrão de produção ofensiva. E tudo isso aconteceu no jogo. O Novo Horizontino foi mais sólido que o Santos, o Novo Horizontino se defendeu melhor que o Santos, o Novo Horizontino atacou melhor do que o Santos, embora o Novo Horizontino não tenha feito um grande jogo, não tenha feito muita coisa ofensivamente. Então, diante disso, um Novo Horizontino que jogava em casa, um Novo Horizontino que tinha claramente ali o histórico do que foi feito no campeonato a seu favor, eu entendi o Novo Horizontino favorito e no fim acabou se confirmando. Tudo bem que foi nos acréscimos, né, na última bola do jogo, já no final dos acréscimos, quando todo mundo imaginava que estava indo para os pênaltis, o Vinícius Paiva fez uma bela jogada pelo lado esquerdo, né, cortando para fora, depois cortando para dentro. Quando todo mundo achou que ele ia cruzar à direita, ele cortou para fora de novo e cruzou, e o Léo Naldi, livre de cabeça dentro da área, desviou para fazer o 2-1, classificação do Novo Horizontino, e mais uma eliminação do Santos, né? Mais uma decepção do Santos. Então, para mim, não houve nada de surpreendente. Não foi zebra, nada surpreendente. Por quê? Porque, para mim, o Novo Horizontino era favorito em relação ao Santos. E aí a gente chega para falar do Neymar, né? Vi muita gente questionando e muita gente me perguntando sobre o Neymar. O Neymar não fez um grande jogo, muito pelo contrário. O Neymar não foi bem no jogo, o Neymar foi mal, o Neymar jogou mal. O Neymar estava ali claramente sem ritmo de jogo, o Neymar claramente sem conseguir acelerar e dar sequência às jogadas. Um Neymar que desperdiçou muitas bolas, entre elas a bola que gerou o primeiro gol do Novo Horizontino. É uma bola em que o Neymar volta lá quase na bandeirinha de escanteio, recebe o lateral, dá um passe para trás, um passe muito mal calculado, um passe que fica muito curto para o Escobar. O Tavinho tem o mérito de acreditar e de pressionar, recebe a bola, vai para a linha de fundo, evita a saída, rola para trás, e aí como a defesa do Santos estava saindo, né, o Santos estava apostado para avançar no campo, estava o Rômulo sozinho ali na marca do pênalti para empurrar para o gol. Um erro do Neymar. A gente viu ao longo do jogo um Neymar totalmente sem ritmo e que era natural. O Neymar tinha jogado 45 minutos contra o Velo Clube, no primeiro jogo dele depois da volta da operação. O Neymar jogou ontem desde o início, e acho que tinha que jogar mesmo, considerando que ele estava à disposição, e claramente sentiu falta de ritmo. Aquele momento em que ele recebe a bola, ele demora para girar, para acertar, para se acertar o corpo, acertar, para começar a jogar. Ele teve algumas bolas em que a matada dificultou a sequência da jogada. Ele errou alguns passes que normalmente ele não erra. Ele claramente sentiu muito a partir ali dos 10, 15 do segundo tempo. Ele sentiu muito fisicamente e era natural. E tudo isso que eu estou falando aqui não tem nenhuma surpresa. Tudo isso não tem nenhum tipo de nada surpreendente, porque era o esperado. A gente está falando de um jogador que não jogava a sua primeira partida como titular no ano, um jogador que veio de mais uma intervenção no joelho, embora tenha sido uma intervenção simples, mas para limpar ali, era uma operação cirúrgica, e um jogador que estava completamente sem ritmo de jogo. Como o Santos empatou o jogo ali no início do segundo tempo, ficou muito marcada ali a possibilidade de ir para os pênaltis, e aí acho que o Neymar foi ficando em campo por conta da disputa de pênalti. Mas, claramente, pela forma como o Neymar decaiu fisicamente no jogo,
era um jogo em que o normal seria o Neymar ser substituído. O Neymar dá lugar a outro jogador. Talvez o Miguelito ter vindo antes no lugar dele, que até entrou depois. Isso era o natural. Mas, como você estava ali com uma disputa de pênalti em jogo, o Vojvoda foi deixando o Neymar em campo e, no fim, o Neymar não conseguiu desequilibrar no jogo no segundo tempo, como era natural que ele não conseguisse. Acho que ficou muito marcado nesse jogo que, neste momento, o Neymar não conseguiu ajudar o Santos, mas o Santos também não conseguiu ajudar o Neymar, né? Desde o primeiro minuto, desde o começo do jogo, eu destacando na transmissão, comentei o jogo na TNT Sport, destacando na transmissão como o Neymar estava tendo que voltar excessivamente para receber a bola, porque o Santos não conseguia fazer uma básica saída de bola. A saída de bola do Santos foi terrível contra qualquer tipo de pressão do Novo Horizontino. O Novo Horizontino começou pressionando muito alto, os primeiros 10, 15 minutos muito alto, aí passou por um bloco médio de pressão, pressionando ali na altura do grande círculo do campo de ataque, e depois, já na reta final do primeiro tempo, passou a pressionar só no seu campo. E em todas esses 3 níveis de pressão, o Santos não conseguia fazer uma mínima saída de bola. Nem com os zagueiros, nem com o Arão, nem com o Menino, nem com ninguém. Nem com os laterais. Então, diante disso, o Santos não conseguia ajudar o Neymar a chegar a receber essa bola de uma maneira mais fácil, mais limpa. O Neymar começou a voltar. Primeiro foi até o grande círculo, até o meio campo, depois foi no grande círculo no campo de ataque, depois começou a receber essa bola quase na meia-lua do Santos, e no lance que ele erra no gol, ele tá quase na bandeirinha de escanteio. Por quê? Porque senão a bola não ia chegar para ele numa fase em que ele pudesse decidir mais, em que ele pudesse ter menos campo para correr. Essa bola não chegava. Essa bola não tinha nenhuma possibilidade de chegar. O Santos ia pegar um drone, pegar a bola e levar até o Neymar no ataque? Não, ele tinha que voltar. E ali isso dificultou ainda mais, porque quanto mais longe do gol você pega essa bola, são coisas básicas, são coisas matemáticas. Mais espaço você tem para percorrer, mais jogadores você vai ter que enfrentar. Então, o Santos não ajudou o Neymar. E o Neymar, como era natural, não ajudou o Santos. Por quê? Porque o Neymar tem limite, considerando o nível de baixa capacidade do Santos de construção de jogada. De novo, mais um jogo assim. Um Santos sem nenhum tipo de coordenação e sem nenhum tipo de padrão para sair jogando. A gente não sabia o que o Santos queria. Se o Santos queria sair jogando com os laterais, se o Santos queria sair jogando por dentro, se o Santos queria afundar o Arão entre os zagueiros para começar a construir de trás. E aí o Santos passou, diante da dificuldade, diante do nível de bola perdida, passou a jogar numa ligação mais direta. E o Gabigol não é esse jogador, não é esse atacante de desviar de casquinha. Então não tinha o que fazer. Neymar foi recuando e foi, até pela falta de ritmo, até pela concentração em cima de jogadores em cima dele, o Neymar foi tendo uma partida abaixo, né? O Neymar não foi marcado na individual, mas ele era marcado muito forte quando ele caía em cada setor. Em uma jogada só, que o Neymar no primeiro tempo teve um pouco mais de espaço, ele meteu a bola para o Barreal lá, que depois gerou uma jogada, talvez a jogada mais perigosa do Santos no primeiro tempo, só em uma jogada. Então foi um Neymar que sofreu, mas um Neymar que era normal a gente imaginar que o Neymar tivesse essa questão. E aí o Santos foi eliminado num jogo, mais um jogo pobre, num jogo muito ruim ofensivamente, num Santos em que a gente tem muita dificuldade de ver um padrão e ver uma tentativa do trabalho do Vojvoda. -2, -3, -1 ou 3 jogos para o Neymar nessa recuperação, nessa contagem regressiva, e tá muito claro ali para mim que falar em Neymar na seleção brasileira nesse momento é algo muito prematuro, né? Não dá pra gente falar, não tem nenhum tipo de condição
do Neymar ser convocado na convocação agora de março, o Neymar tem até a Copa do Mundo, até a convocação final ali na última semana de maio ou na segunda metade de maio. O Neymar deve ter 15 jogos mais ou menos para tentar pegar ritmo e convencer o Ancelotti, porque nesse momento você falar em Neymar convocado depois de um jogo e meio, em que ele sentiu muita falta de ritmo, para mim não tem cabimento. A questão do Neymar é justamente estar em sequência de jogo. No ano passado ele jogou 7 seguidas, se machucou no Campeonato Paulista, ficou 40 dias fora. Depois jogou 8 seguidas no Campeonato Brasileiro, se machucou, ficou mais 40 dias fora. E aí quando voltou na reta final, teve ali um número de jogos seguidos, e depois desses jogos havia a necessidade de operação. A questão é essa: quanto tempo o Neymar consegue jogar de forma seguida para poder dar ao Ancelotti a dúvida de convocar ele ou não. Nesse momento, eu imagino que o Ancelotti, nesse momento agora, dia 23 de fevereiro, eu acho que nesse momento o Ancelotti não tem dúvida sobre o Neymar. Nesse momento, o Ancelotti tem certeza de que não é para levar o Neymar. O que vai ser nessa sequência de 15 jogos? Essa é a possibilidade do Neymar. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica nesse link para baixar o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!